alguém lá que ama o seu sorriso. Quantas vezes já prendeu o choro, trancou seu coração e se calou. Mas não desista agora, levante-se do chão. Deus é maior que a tua aprovação. Mas nunca se esqueça que Deus te ama. Levanta essa cabeça e pare de sofrer. Vá por mim, não vale a pena chorar. Então seja verdadeiro com você mesmo. Nada é pra sempre, o sofrimento é passageiro. Acredite em você, se desligue de tudo. Levanta esse olhar e vai sorrir pro mundo. Pra que se machucar, se tranca, se calar? Se tem um Deus aí em cima que pode te escutar. Liberta esse vazio e pare de sofrer. Isso não vale a pena. Acredite em você. Já amanheceu, abre essa janela. O sol brilhou mais forte, hoje cê tá mais bela. Deus te deu mais um dia, não faça dele em vão. Não vá por emoção, abre esse coração. O céu tá lindo, a lua também. Hoje só deixa entrar aquilo que te faz bem. Você conseguiu, está mais forte. Valeu o choro e também a coragem. Seja verdadeiro com você mesmo. Nada é pra sempre, o sofrimento é passageiro. Acredite em você, se desligue de tudo. Levanta esse olhar e vai sorrir pro mundo. Pra que se machucar, se tranca, se calar? Se tem um Deus ali em cima que pode te escutar. Liberta esse vazio e pare de sofrer. Isso não vale a pena. Acredite em você. Acredite em você. Não seja verdadeiro com você mesmo. A paz seja convosco, queridos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa vida. Mais uma vez aqui eu quero estender a minha gratidão a Deus por mais essa live, por mais essa rica oportunidade que Deus nos está nos dando, né? Tem vários irmãos entrando aí, né? Pastor Carlos Brandão, pastora Neuza, Antônio Hélio, né? Também tá aí o irmão Marcolino, né? São os nomes que tá aparecendo para mim aqui, né? Tô com um probleminha aqui, mas Deus abençoe a vida de cada um que está entrando aí, né? A Thaisa dos Santos, Deus abençoe, né? A sua vida, em nome de Jesus, a irmã Luzia, enfim, todos vocês aí, em nome de Jesus. Queridos, hoje nós temos, você está percebendo mais uma vez que a irmã Valquíria não está aqui comigo, mas em nome de Jesus, terça-feira ela estará aqui comigo, ela está se recuperando aí, está melhorando. No final a gente vai estar aí orando pela vida dela, pela saúde dela, do meu cunhado Wagner, da minha cunhada Marlene, né, que estão aí passando por um momento delicado, mas Deus está no controle de todas as coisas. Antes de mais nada, eu quero orar com você para nós entrarmos na palavra, uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração hoje e que nós estaremos falando aqui em nome de Jesus Cristo. Curva sua cabeça e vamos orar a Deus. Amado Deus, querido Pai, nesse momento graças eu te dou. E peço que, da mesma forma que o Senhor sempre tem usado os teus filhos, o Senhor possa me usar nessa noite para falar da tua palavra, falar do teu amor, falar do teu agir, porque eu sei que até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos fortalecido e nos guardado. Por isso, debaixo da tua graça, do teu poder, da tua unção, que o Senhor possa falar com o teu povo através desse seu humilde servo nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Antes de eu iniciar, deixa eu dar uns parabéns aqui o pastor Natalino, porque a comunidade evangélica Deus Vivo de Curitiba, nesse final de semana, está completando 16 anos, né? E a gente sempre tem acompanhado o trabalho do pastor Natalino lá em Curitiba. Deus abençoe, né? Que Deus possa continuar abençoando esse ministério, né? 16 anos aí que Deus está curando, libertando, salvando, né?
e o pastor Lúcio de Londrina, esse final de semana, está ministrando lá em Curitiba. Que Deus abençoe grandiosamente esse ministério, Comunidade Evangélica Deus Vivo. Carlito, Deus abençoe a sua vida, Carlito, a você que está entrando aí, né? Daqui a pouco, dentro do possível, eu vou estar aqui falando os nomes. Amém? Queridos, o Senhor colocou uma palavra no meu coração nesse final de semana. Eu coloquei como tema superando as adversidades. Eu quero pegar base lá no texto que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 12 e no versículo 30 até o 32. A palavra do Senhor diz assim: E Faraó levantou-se de noite, e ele, todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai-me também a mim. A irmã Silvia, que também entrou aí, Deus abençoe a irmã Silvia, o Rafael. Queridos, superando as adversidades. A partir desse momento, o povo de Israel, os hebreus, ganharam a sua liberdade. Você conhece todo o contexto da história, onde Deus vai enviar algumas pragas para endurecer o coração de Faraó, para mostrar para Faraó que ele era Deus. Mas o que eu quero enfatizar nessa noite é que a trajetória do povo de Israel, da saída do Egito até o deserto, eles vão ter que superar algumas adversidades. E o que tem me chamado a atenção nesses últimos tempos, dentro daquilo que nós estamos vivenciando, é que as pessoas, elas reclamam de tudo. Nós vamos ver aqui o povo hebreu reclamar que não tem água, que não tem comida. A gente vai ver aqui um povo que viu Deus fazer tantos milagres, abrir o mar vermelho, né? Fazer a água amarga se transformar em água doce, mandar carne do céu, mandar maná do céu, ver Deus pedir para Moisés ferir uma rocha e sair água. Enfim, Deus nunca desamparou o seu povo. Porém, o povo sempre murmurou. O povo sempre, para ele, nunca estava bom. E a gente tem percebido nesses últimos tempos, nesses últimos dias, que não tem sido diferente. A gente vê tantas pessoas reclamar do preço do arroz, da carne, do combustível. A gente vê as pessoas reclamar da falta de desemprego. A gente vê as pessoas reclamar daquilo, disso, mas a gente não vê as pessoas agradecer a Deus por ter a oportunidade, talvez, de estar trabalhando e ter condições ainda de poder comprar o arroz, por mais caro que esteja, né? E isso aí não depende de nós. Mas o que a gente tem percebido e o que a gente tem visto é que as pessoas, elas não dão graças a Deus. O povo hebreu não era diferente. Eles estavam vendo tanto milagre, vendo tudo que Deus estava fazendo, porém eles não estavam dando graças a Deus. Talvez você vai olhar do outro lado e vai dizer assim: irmão Silva, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu queria ver você falar de dar graças a Deus quando você está desempregado, quando a sua geladeira está vazia, quando você não tem, os teus filhos pedem as coisas e você não tem como comprar. E aí eu quero ver como é que a gente dá graças a Deus. Porém, uma coisa que eu digo, uma situação muito complicada, muito difícil realmente de dar graças a Deus. Mas se tem uma coisa que nós não podemos perder, é a nossa fé. Uma coisa que nós não podemos deixar passar é acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Porque os hebreus viram tantas maravilhas de Deus fazendo através de Moisés, através de Arão, e mesmo assim o povo murmurava. Mesmo assim o povo não acreditava no poder de Deus. Quando eu olhei para esse texto, a qual aqui Faraó está dizendo assim, ó: agora você pode pegar o teu povo, pode pegar tudo que pertence ao teu povo, nós não queremos ver o teu povo aqui e vai embora. A Bíblia diz que Deus vai levar eles para o deserto, mas não vai passar por onde havia uma guerra entre Israel e os filisteus, vai para o caminho do deserto. E o que me chama a atenção, que Deus não quis deixar que eles vissem a guerra, porque eles poderiam querer voltar para o Egito. Mas a gente vai ver em alguns textos aqui, que mesmo assim o povo tinha saudade do Egito. Mesmo assim o povo tinha vontade de voltar para o Egito, né? Se você for lá para o texto, deixa eu só achar aqui, Êxodo capítulo 16,
no versículo 2 e 3, o texto vai dizer assim, ó: e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés, contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nos morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nem tendes tirado para esse deserto para matardes de fome e toda essa multidão. Queridos, eles estavam olhando. Quantas pessoas hoje elas estão ainda olhando para o seu Egito, né? Aqui o Egito representa o mundo. As pessoas muitas vezes saíram do mundo, vieram para a igreja, mas as dificuldades, as adversidades, elas não conseguiram superar. Elas não conseguiram superar aquilo que elas viviam no mundo. E aí elas olham para o mundo e dá vontade de voltar para o mundo. Aqui o povo de Israel diz assim: não, mas lá no Egito a gente tinha o que comer. Lá no Egito a gente tinha onde dormir. Mesmo sendo escravo 430 anos, a gente estava farto de comida. O que me chama a atenção é que se você chegasse diante do povo, se Moisés chegasse diante do povo e falasse assim, ó, Faraó liberou para todo mundo sair da terra do Egito, quem não quer ir fica, muita gente ficaria, querido. Muita gente, você acha que todo mundo quis sair do Egito? Saíram porque foram obrigados, mas muitos não queriam sair, muitos queriam morrer lá, muitos já tinham seus laços de família lá, muitos tinham as suas casas lá, muitos tinham as suas comidas lá, então eles não queriam sair, e aí vão fazer uma caminhada rumo ao deserto, onde o deserto é um lugar vazio, um deserto é um lugar sem nada, sem expectativa de nada, é um lugar vazio, um lugar onde você sabe que não vai encontrar vida. Deserto é isso, mas o deserto que o povo de Israel não entendia, que é no deserto que Deus se revela a você, é no deserto que Deus se apresenta a você, é no deserto que você fica sabendo verdadeiramente quem é Deus. E o povo murmurava tanto que se Moisés falasse assim, ó, quem quer me siga, vocês têm o livre-arbítrio de escolher, muita gente ficaria, porque eles achavam que mesmo sendo cativo, mesmo sendo um escravo, mesmo trabalhando de graça, mesmo trabalhando em troco da sua comida, o Egito ainda era melhor que estar dentro da igreja. O Egito ainda é melhor do que servir a Deus. O Egito ainda é melhor do que pertencer a Deus. E aí, se você for lá para o livro de Números, no capítulo 11, você vai ver que eles têm ainda saudade das comidas, eles têm saudade de tudo aquilo que eles vivenciaram lá. E livro de Números, capítulo 11, versículo 5, diz assim, ó: lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos poros, e das cebolas e dos alhos. Enfim, eles saíram do Egito, mas o Egito não havia saído deles. Eles haviam deixado o Egito, mas o Egito não tinha deixado eles. Então o povo, por mais que Deus faça na nossa vida, por mais que Deus nos abençoe, por mais que Deus coloque as coisas na nossa vida, nós sempre vamos estar murmurando, nunca vai estar bom. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis, no capítulo 41, se você for estudar o livro de Gênesis, capítulo 41, você vai ver que José ele vai decifrar o sonho que Faraó teve. Ele vai decifrar um sonho, a qual ele vai dizer que vai ter 7 anos de fartura, porém vai ter 7 anos de miséria. E em nenhum momento a gente vê essa situação a qual nós estamos passando aqui, não era diferente naquela época, as pessoas dão graças a Deus, as pessoas agradecer a Deus, as pessoas falam assim, não, Deus está no controle de todas essas coisas. O que movia o povo não era os milagres, o que movia o povo era estar saciado da fome deles. Os hebreus, eles viram Deus usar Moisés e abrir o mar vermelho, era um grande milagre para a época, e para hoje também. Eles viram Deus mandar do céu maná, mandar carne, viram Moisés fundir a rocha, sair água, viram Moisés transformar, através de Deus, a água que era amarga em água virar doce. E mesmo assim eles viravam as costas para Deus, mesmo assim eles murmuravam contra Deus. Nunca está bom, nunca está bom. Por mais que Deus fizesse, por mais que Deus faça hoje, nunca está bom. As pessoas reclamam de tudo, as pessoas colocam defeito em tudo. Ah, eu não vou mais para a igreja porque isso não está bom, eu não vou mais para tal lugar porque não me convém. Mas nunca está bom o que Deus faz. As pessoas hoje, nós estamos vendo tantas pessoas morrerem, não só de Covid, mas de tantas outras enfermidades, e tanta gente dentro de uma UTI de hospital hoje, lutando, querendo sobreviver, e as pessoas aqui fora com fôlego de vida, as pessoas aqui fora, Deus dando a graça, e elas estão reclamando.
do preço disso, do preço daquilo. Não estou dizendo que não seja certo ou errado você reclamar, mas o que nós precisamos entender é que se nós reclamamos contra Deus, nós estamos sendo contra Deus, né? Deus está dando livramento, Deus está dando a cura, Deus está fazendo milagre, mas nós estamos reclamando. Deus está dando o alimento, nós estamos reclamando. Deus está dando condições de você abastecer teu carro, você está reclamando. Deus está dando condições de você levantar de manhã e trabalhar, como muitos não tem para onde ir, você está reclamando. Então assim o povo hebreu era dessa forma. Deus estava enviando carne, Deus estava enviando água, Deus estava enviando uma nuvem para cobrir eles do sol escaldante durante o dia no deserto. Eles estavam reclamando. À noite Deus enviava uma tocha de fogo para iluminar o caminho deles, para aquecer eles do frio escaldante. Eles estavam reclamando. Tudo eles reclamavam. E em nenhum momento a gente vê eles dar graças a Deus alguma coisa. Em nenhum momento eu não vejo eles falar assim: Deus, obrigado pelo maná, Deus, obrigado. A gente vê muitas pessoas agradecendo a Deus por essa situação que está passando, mas a gente vê muita gente reclamando, muita gente colocando defeito, muita gente achando que Deus é culpado. E então, quando eu me deparei com esse texto, Deus disse assim: as pessoas que estão hoje reclamando, elas não conseguiram superar suas adversidades. O povo hebreu, ele não conseguiu superar as adversidades da saída deles do Egito. Eles achavam que o Egito era o melhor lugar para eles morrer. Eles achavam que mesmo escravo 430 anos era o melhor lugar para eles viver. E deixa eu falar uma coisa para vocês nessa noite, querido. Tanto o Egito como a Babilônia, onde o povo foi cativo durante 70 anos na Babilônia, não são lugares de promessa. Não são lugares de promessa. Eles foram para lá por causa da sua rebeldia. Eles foram para lá porque viraram as costas para Deus, porque eles acharam que eles não precisavam de Deus, porque eles estavam achando que Deus... Quando você lembra daquele texto que Jesus pega 10 leprosos e cura os 10 leprosos, 9 eram hebreus, né? 9 eram judeus e 1 era samaritano. O único que voltou para agradecer Jesus foi o quê? O samaritano. O que muitos achavam que os samaritanos não acreditavam no mesmo Deus dos hebreus, de Israel. Mas por que os outros não voltou, irmão Ciro? Porque os outros 9 achou que por Jesus ser judeu, ele não fez mais que a obrigação dele. E nós hoje estamos vivenciando isso. As pessoas falam assim: mas não é mais a obrigação de Deus nos abençoar. Ele nos criou, é a obrigação dele. Não é a obrigação dele, querido. A obrigação é de nós, mesmo dentro das adversidades, superar essas adversidades e agradecer a Deus por um momento talvez difícil que está passando. Eu estou passando aí uns dias, é difícil com a minha esposa, mas eu não estou em nenhum momento deixar de glorificar a Deus e dizer que Deus tem nos fortalecido, Deus tem nos ajudado, Deus tem nos dado força, porque se eu for questionar Deus, as coisas ficam pior. E o povo de Hebreu sempre foi assim. Deus, ele consumiu um povo hebreu lá no final do arraial, por quê? Porque murmurava contra ele, ao ponto de Moisés olhar e dizer: essa carga eu não suporto mais, né? Mas as adversidades nós temos que estar o quê? Superando essas adversidades. Nós precisamos superar as adversidades. O que o povo hebreu não entendeu e não compreendeu é que eles tinham que superar tudo isso. O deserto, muitos morreram, porque nem todos entraram na terra prometida. Por que não entraram? Porque eles não estiveram olhando ou tendo a visão do reino de Deus. Né? Então a visão do povo hebreu era a seguinte: nos tirou do Egito, ele tem que nos alimentar no deserto. Porém, a sua rebeldia, eles tiveram que caminhar durante 40 anos em círculo. Eles ficaram 40 anos andando ao redor do próprio lugar que eles poderiam estar adiantados no seu ministério. Eles poderiam estar já próximo à terra prometida. A Bíblia diz que Moisés vai levantar aí 12 varões para ir espiar a terra de Canaã, e 10 voltam murmurando: não, a terra é boa, Moisés, porém tem gigantes lá, porém tem várias dificuldades. Mas aí vem Caleb e Josué superando essas adversidades, dizendo: não, a terra é boa, os frutos são bons, mana, leite e mel, como Deus falou. Tem uns gigantes lá, mas nós vamos superar isso, porque eles vivenciaram a saída do Egito, tudo que Deus fez na caminhada deles. As pessoas, elas não olham as bênçãos que elas recebem, elas olham as dificuldades. Elas começam a olhar para trás as dificuldades e aí esquecem do que Deus fez, né? As pessoas, elas falam assim: mas eu estou num emprego, eu estou ganhando pouco. Mas vem cá, Deus abriu uma porta, Deus deu a oportunidade de você crescer. Mas elas não olham a oportunidade de estar trabalhando, elas olham a dificuldade de estar recebendo pouco. Mas eu faço muito para ganhar pouco.
E isso é em todas as áreas de nossa vida. A gente sempre coloca uma adversidade na bênção que Deus nos dá. A gente sempre coloca um obstáculo naquilo que Deus nos dá. Ao invés de nós fazermos como Paulo disse, dai graças em tudo, a gente coloca obstáculo e acha que Deus é culpado disso ou daquilo não dá certo. O que o povo hebreu, eles murmuraram, eles pagaram pelas suas murmurações, e até hoje Deus tem cobrado do seu povo. Né? Isso que nós estamos vivenciando aqui, uma hora tem que chegar a conta, irmão. Uma hora tem que chegar a conta, e Deus tem que cobrar. E aí a gente fica olhando e fala assim, não, vamos murmurar contra Deus, como se resolvesse murmurar contra Deus. O que nós temos que fazer como igreja do Senhor na face da terra é dobrar o nosso joelho, orar e pedir a bondade e a misericórdia de Deus, e que Ele possa continuar nos abençoando, possa continuar nos dando fôlego de vida, porque através do fôlego de vida a gente tem forças para continuar a nossa caminhada cristã. Moisés, tanto Moisés como Arão sempre pregou isso para o povo, arrependei-vos. Gente, olha, a Bíblia diz que quando Moisés sobe ao monte para falar com Deus, ele fica lá durante 40 dias, Deus passando as leis para eles, conversando com ele. O povo começou a murmurar, disse, não, será que ele está vivo? Será que ele morreu? A gente quer adorar a Deus, vamos fazer um Deus aqui qualquer, como se Deus fosse qualquer coisa. Aí vai lá, fazem tudo aquilo que você já conhece da história, adorando os deuses estranhos deles, coisas que eles trouxeram do Egito, porque no Egito era um lugar de muitos deuses artificiais, né? Tinha vários deuses, mas eles não olharam, ou fingiram que não olharam, não se atentaram para o Deus que libertou eles. Então hoje a gente tem que olhar para o Deus que nos libertou, o Deus que nos tirou das trevas e nos levou para a luz, o Deus que nos renovou, o Deus que pagou e nos comprou com o teu sangue. É esse Deus que nós temos que confiar, é esse Deus que a gente tem que valorizar e parar de murmurar, de achar que tudo está errado, que tudo não funciona, que é isso ou é aquilo. O que nós temos que compreender que desde lá do livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, Deus tem falado com a tua igreja, Deus tem mostrado sinais para a tua igreja, e a gente fica fazendo de conta que não estamos entendendo, fazendo de conta que nada está acontecendo. Se a gente parar um pouquinho mais de reclamar e começar a glorificar a Deus em tudo, as coisas começam a melhorar. Se a gente parar de olhar as adversidades, superar essas adversidades, nós vamos começar a entender um pouquinho do poder de Deus. Né? Esse dia eu estava vendo as pessoas sempre falando que a igreja ela quer imitar o mundo para atrair pessoas, e quando eu olho para dentro da Bíblia, querido, eu não vejo tanto Daniel e seus amigos imitar a Babilônia para adorar a Deus. Eu não vejo o próprio José imitar o Egito. José, ele não imitou o Egito, José foi governador do Egito. Então nós precisamos superar muitas vezes aquilo que as pessoas querem que a gente seja e esquece de ser aquilo que Deus determinou que nós fôssemos. Então nessa noite que você possa compreender que a murmuração vai atrasar tanto nossa vida profissional, nossa vida ministerial, a murmuração vai atrasar o nosso ministério, a murmuração vai atrasar as bênçãos de Deus, porque se o povo de Israel, ao invés de ficar lembrando dos pepinos do Egito, ao invés de ficar lembrando da fartura que eles tinham no Egito, eles lembravam das coisas boas, mas esqueciam das coisas ruins. Eles eram escravos. Eu e você, nós não somos escravos. Eu e você somos libertos pelo sangue do Cordeiro. Eu e você, nós somos libertos, lavados e remidos com o sangue do Cordeiro. Então nós não precisamos ficar lembrando do mundo. Ah, no mundo eu era assim. Ah, no mundo eu fazia assim. No mundo a gente fazia, não fazemos mais. Nós não fazemos parte desse mundo. Nós estamos aqui como os peregrinos, nós estamos aqui de passagem e nós sabemos aonde é a nossa morada. Eu creio que você também crê aonde é a sua morada. Então nós estamos aqui apenas, vamos dizer assim, fazendo uma excursão, porque a nossa morada é no reino de Deus, a nossa morada é no céu. Mas se a gente ficar murmurando, se a gente ficar colocando defeito em tudo, se a gente ficar falando, murmurando contra Deus, se a gente ficar colocando obstáculo e não superar as adversidades, querido, a gente não vai entrar no reino de Deus. Então que você possa guardar essa palavra nessa noite em nome de Jesus. Eu olho aqui para dentro desse texto e eu vejo que eles tinham saudade do Egito, eles tinham saudade da comida do Egito, mas em nenhum momento eles tinham saudade de Deus. Em nenhum momento eles falam assim, nossa, a nossa vida de escravidão lá, nossa, da nossa descendência, né, dos nossos pais, dos nossos avós, durante 430 anos ficando escravo de um povo que não era a nossa terra, que não era o nosso habitat natural.
e esqueceram de que Deus ouviu o clamor do seu povo, que a Bíblia diz que Deus fala para Moisés: Moisés, estou te levantando porque eu ouvi o clamor do meu povo. Mas não eram todos que estavam clamando, não eram todos que estavam orando. Muitos tinham saudade daquele tempo. A Bíblia diz que quando eles chegam diante do Mar Vermelho, que eles vê os soldados de Faraó vindo, eles dizem: era melhor a gente ter ficado escravo lá. E quantas pessoas que estão dentro da igreja, aí surgem as adversidades, só que elas não têm estrutura, elas não têm capacidade de superar as adversidades. Elas olham e falam assim: não, eu prefiro voltar para o mundo, eu prefiro voltar para o Egito, porque no Egito eu sou escravo do mundo, eu sou escravo do Egito, mas eu sei me virar lá. E aí Deus fica olhando tudo isso dizendo: esse povo está esquecendo do que eu faço na vida deles, esse povo está esquecendo dos milagres que eu estou fazendo. Porque é muito fácil a gente pedir algo a Deus, Deus nos dá, e aí depois a gente fazer de conta que nada aconteceu, virar as costas para Deus. O povo de Israel virava as costas para Deus. Quando eles mais precisavam, eles iam orar. E muitas vezes, quando Deus queria cobrar deles, Moisés intercedia diante do povo, dizendo: Senhor, não faça isso, Senhor, risque meu nome do livro da vida se você fizer isso. E Deus sempre confortava Moisés, Deus sempre confortava o povo. Mas Deus nunca, em nenhum momento, Deus, vamos dizer assim, ele se agradou com o pecado do povo. Por isso que ele cobra quando nós pecamos. Por isso que ele coloca a sua mão pesada, o seu juízo sobre nós quando nós pecamos. Porque ele não concorda, ele abomina o pecado, a murmuração. E eu fico imaginando Deus falando assim: eu estou abençoando a vida do abençoado, da abençoada, e eles ainda estão murmurando, eles ainda estão colocando obstáculo, eles não conseguem superar as adversidades que a vida dá. A gente vê muitas pessoas hoje dentro das igrejas, entristecido, muitas pessoas magoadas, muitas pessoas querendo desistir, muitas pessoas querendo voltar para trás, voltar para o Egito, muitas pessoas desanimadas mesmo. Por quê? Porque murmuram, porque olham e vejam defeito em tudo, ao invés de dar graças a Deus, ao invés de dizer: Senhor, mesmo no meio dessa pandemia, mesmo no meio dessa dificuldade, mesmo ter perdido parentes, mesmo ter perdido amigos, mesmo ter perdido pessoas que eu gosto, graças eu te dou, porque até aqui o Senhor tem me sustentado, até aqui o Senhor tem me dado fôlego de vida. Mas não, a gente fica perguntando por quê, por quê, por quê e por quê. E aí a gente não busca, em vez de buscar a resposta, saber o que está acontecendo, a gente quer questionar a Deus, né? O povo hebreu, eles tinham, a partir do momento que o faraó disse: saiam daqui, eles tinham que sair louvando a Deus e glorificando a Deus, porque Deus disse: vocês vão para o deserto me adorar. Muitos o adoraram, muitos o glorificaram, mas parte deles, eu diria até um terço talvez, estavam criticando a Deus e murmurando contra Deus. Eu estou com fome, eu estou com sede, aqui não tem nada, né? Lá eu tinha minha terrinha, lá eu tinha minha casinha, lá eu tinha meus gadinhos, apesar que eu trouxe os meus gadinhos, eu trouxe isso, mas lá eu não precisava estar andando de um lado para o outro, não precisava estar andando em círculo aqui. Por quê? Por causa da sua rebeldia. E a gente muitas vezes paga preço alto diante de Deus por causa da nossa rebeldia. Não é porque Deus é ruim, não. Não é porque Deus ele tem raiva, não. É porque Deus ele quer ser justo, mas quer que a gente também entenda que quem está no controle é Ele. A vontade é a dele, não é a minha, não é a sua. E muitas vezes a gente acha que nós somos capazes de superar sozinho as nossas adversidades, e a gente não é capaz. Nós precisamos sim da ajuda de Deus, porque... Por que Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito? Porque precisava ter um líder, precisava ter alguém para conduzir esse povo. Deus não precisava. Deus, se ele quisesse tirar o povo do Egito com as forças dele mesmo, ele tirava. Mas ele quis mostrar para mim e para você que ainda há pessoas na nossa vida, há pessoas na nossa caminhada que nós precisamos contar com ajuda, que nós precisamos estar juntos, tanto para um ajudar o outro. A Bíblia nos ensina que nós devemos orar um pelos outros. E essa oração um pelos outros é orar por você, você orar por mim, e seguir aí, né, a nossa caminhada cristã. Eu fico imaginando quando Moisés ele ia dormir e ia orar a Deus e dizendo assim: Deus, que povo rebelde, Deus. Olha tanta maravilha que o Senhor tem feito na vida desse povo, e esse povo é rebelde. E talvez Deus respondendo a Moisés dizendo: mas vai chegar uma hora, Moisés, que eu tenho que cobrar, né? Então entenda que muitas vezes aquilo que eu e você estamos passando, quem sabe Deus está cobrando agora. Da nossa rebeldia, da nossa, muitas vezes, ignorância, muitas vezes de achar que eu não preciso ajudar ninguém, ninguém precisa me ajudar. E muitas vezes Deus tem colocado pessoas em nossa vida para nos abençoar, mas também para nos orientar. Então o povo hebreu, eles olhavam para Moisés
E muitas vezes falava assim, Deus falou com você, Moisés, Deus não falou comigo. Ah, você está falando para a gente ir para aquela banda de lá, mas eu quero ir para cá. E Moisés falava, Deus mandou nós ir seguir aqui, seguir em frente, marchar em frente. Não, mas aqui na nossa frente tem o Mar Vermelho, nós vamos morrer afogado. Aí eles olhavam para trás, viam um exército e falavam, não, era melhor ter ficado lá escravo. Não era melhor estar no mundo do que estar aqui o diabo se levantando contra mim e contra a sua vida? E aí ele falou assim, então se prepara para ver o que Deus vai fazer. Deus abre o Mar Vermelho e eles continuam murmurando. Ah, Moisés, eu estou com fome. Deus enviava maná, Deus enviava a carne, Deus enviava a água, Deus enviava a sombra, a tocha de fogo, mas eles continuavam murmurando. Nunca tá bom, reclama de tudo, né? Aí não dá para entender o que eles estavam querendo, né? Eles estavam querendo o quê? Que Deus pegasse no colo e falasse assim, não, calma aí, eu vou caminhar com vocês aqui, vocês não vão pisar nessa terra quente, durante a noite realmente eu vou aquecer vocês. Não. Nós precisamos entender que Deus ele nos sustenta, nos fortalece, mas nós temos que fazer a nossa parte na contrapartida. O que tem atrapalhado muito a vida dos cristãos é que eles acham que Deus é obrigado a fazer tudo. Mas eu não quero pagar o preço de jejuar, de me consagrar, de me consagrar a Deus. Eu acho que Deus é obrigado a fazer tudo, mas a minha contrapartida eu não quero fazer. E assim era o povo hebreu. A Bíblia diz que quando Deus recolhe Moisés, que ele vai levantar Josué, Josué ouviu muitas críticas, Josué ouviu muita coisa, e que se Josué não supera as suas adversidades, ele não tinha ficado na liderança do povo, porque muitos falavam assim, eu vi, meus pais viram, meus avós viram Deus usar Moisés, e você, Josué? Você está aí querendo ser o nosso líder? Você acha que Josué agradou todo mundo, assim como Moisés agradou todo mundo? Moisés não agradou todo mundo. Arão não agradou todo mundo. E Josué também não ia agradar todo mundo, né? Tinha aqueles invejosos como tem hoje, como tem em qualquer parte do mundo. Mas Josué, ele soube superar as suas adversidades, né? Se foi Deus que me levantou, eu tenho que acreditar que Deus está comigo. Então aí as pessoas falavam assim, Josué, eu vi Moisés ser usado por Deus abrir o Mar Vermelho, eu vi Moisés tocar na rocha, sair água, eu vi Moisés orar a Deus, cair maná do céu, eu vi Moisés orar a água que era amarga se transformar em água doce. Mas e você? O que você tem feito aí disso? O que Deus tem te usado sobrenaturalmente? Não é assim que o mundo muitas vezes olha para nós? Mas quando é a live do irmão fulano de tal, parece que é coisa de outro mundo. Mas quando eu vejo a sua, parece que não flui. Como se o mesmo Espírito Santo que usa um na segunda, um na terça, usa na quarta, usa na sexta, no sábado, fosse diferente. É o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo. O Deus lá que a Bíblia diz que criou o céu e a terra e tudo que há nesse planeta, é o mesmo Deus que está falando com João em Apocalipse. É o mesmo Deus que curou alguém da tua família. É o mesmo Deus que restaurou alguém da tua família. É o mesmo Deus que talvez está trabalhando naquilo que você está pedindo, orando agora. É o mesmo Deus, ele não mudou. O que mudou fomos nós. O povo de Israel mudou. O povo de Israel virou as costas para Deus. E não está sendo diferente hoje. As pessoas têm virado as costas para Deus. Em murmuração, em contenda, né? Achando que Deus é obrigado a fazer as coisas. Deus não mudou. Deus é o Deus da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É o mesmo Deus que age hoje na minha vida, age na sua vida. É o mesmo Deus que domingo estava na igreja lá. É o mesmo Deus que estava na quinta-feira. É o mesmo Deus que está aqui agora, que está aí na tua casa. Ele não mudou. O que mudou somos as nossas atitudes, comportamento, postura e principalmente caráter. É isso que muda diante de Deus. E aí Deus não fala comigo porque eu sou um murmurador, e eu acho que Deus é culpado de não estar atendendo as minhas orações. Aí eu sou um murmurador, eu coloco defeito em tudo, eu não dou graças em nada, Deus não fala comigo e eu acho que Deus não existe. Deus existe, Deus não mudou, Deus não perdeu os seus status. O que nós temos que compreender e entender que a partir do momento que eu me viro as costas para Deus, não é que Deus vira as costas dele para mim, só que ele deixa de me abençoar enquanto eu não me voltar para ele. Por isso que Deus tem levantado durante todos esses tempos os seus profetas. Por isso que Deus, quando ele levantou Moisés para tirar o povo do Egito, para adorar ele no deserto, é o mesmo Deus que usou os profetas Jeremias, Isaías, Ezequiel e tantos outros que você conhece na Bíblia para falar do nascimento do filho dele. É o mesmo Deus que fez uma aliança no Antigo Testamento com o povo quebrou essa aliança. Ele vem aqui no Novo Testamento, através do Filho dele, Jesus Cristo. Ele faz uma nova aliança e o povo quebra a nova aliança de novo. Porque o povo acha que nunca precisa de Deus, nunca precisa caminhar com Deus.
Ah, eu faço pelas minhas forças, irmão. Eu sou, né, eu sou diferenciado. Você não é diferenciado de Deus, eu não sou diferenciado. Se Deus não me der força, se Deus não me der a graça, se Deus não usar a sua unção sobre a minha vida, de nada eu posso fazer, de nada pode acontecer. O que nós precisamos entender e compreender que a partir do momento que nós viramos as costas para Deus, nós tardamos as bênçãos de Deus. O povo de Israel durante 40 anos andando em círculo no deserto, se eles tivessem se voltado a Deus, adorado a Deus e confiado mais em Deus, eles tinham já chegado à terra prometida há muito tempo. Foram 40 anos de perca, 40 anos de atraso no ministério, por causa das murmurações. Aí eu te pergunto, foi todo o povo que andou em círculo? Foi. E por quê? Mas não tinha os que eram adoradores? Não tinham os que confiavam em Deus? Por que eles tiveram que pagar o mesmo preço dos murmuradores? Porque Deus queria mostrar para eles que você tem que saber as pessoas que caminham ao seu lado. Que muitas vezes o teu ministério, seja ela na igreja, ou seja a tua vida profissional, muitas vezes é atrasada porque você anda com pessoas erradas. E tem pessoas que ela atrasa o seu ministério, tem pessoas que atrasam a sua vida profissional, tem pessoas que atrasam as bênçãos de Deus na sua vida, porque você fica dando ouvido aos murmuradores. Aquele povo que adoravam a Deus, eles não podiam progredir, não podiam crescer mais, porque tinha os murmuradores. E aí Deus sempre cobrava, e Deus falou assim, eu vou cobrar de novo. É a mesma coisa dentro de uma casa, de ter 3 pessoas que servem a Deus e 2 que não servem a Deus. Toda casa paga o preço. É claro que a mão de Deus, o agir de Deus é diferenciado. Deus vai cobrar daqueles diferente daqueles que estão servindo. Mas toda a casa vai pagar, porque tem 3 orando, mas tem 3 murmurando. Tem 3 pagando o preço, mas tem 2 ou 3 que está indo contra a vontade de Deus. E por isso as bênçãos muitas vezes atrasam. Mas Deus, eu tenho acreditado e pregado que ainda há um Deus que está ouvindo a oração da sua igreja. A sua igreja está se colocando de pé. Deixa eu ver aqui se eu consigo enxergar mais alguém aqui. A irmã Luzia Lopes, Deus abençoe a sua vida, irmã Luzia Lopes. O presbítero Almiro também, irmã Paula, né, toda a sua família. O Wagner que está aí, que eu estou conseguindo enxergar ali. O Wagner, a Marlene, o pastor Agileu, né, irmã Fátima, a Fernandinha. A sua tia Lourdes. A minha tia Lourdes, lá de Maringá. Eu quero pedir para que você possa compartilhar essa mensagem, colocar aí nos seus grupos de Facebook, WhatsApp, enfim, onde você puder divulgar essa mensagem para alcançar vidas, alcançar pessoas, né? Porque o objetivo das lives é alcançar vidas, é alcançar pessoas que precisam ouvir um pouquinho da palavra de Deus. Amém? Aqueles que eu não estou conseguindo ver aqui, depois eu respondo em nome de Jesus. Evangelista Anderson Farias. Evangelista Anderson Farias, que Deus abençoe a sua vida também. Mas, querido, que você possa guardar essa mensagem no seu coração, que você possa entender que nós precisamos superar as nossas adversidades para que nós possamos ser abençoados por Deus. Então, que a gente possa superar tudo isso que está acontecendo aí, em nome de Jesus. Deixa eu rapidamente dar uns recados aqui. Lembrando que amanhã, domingo, tem culto na igreja às 19 horas. E eu quero, antes de mais nada, mostrar algo para vocês aqui. Isso aqui é uma máscara. Dá para ver legal aí, né? Queria que você realmente usasse, não só na igreja, mas você pudesse usar aonde você for fora da sua casa, né? Se possível, puder usar dentro da sua casa quando chegar pessoas aí, visitas, né? É algo que talvez você vai dizer, irmão Silvio, resolve alguma coisa? Ameniza um pouco, ajuda um pouco. Use álcool em gel toda vez que você sair de casa e chegar, né? Evite lugares aglomerados, porque essa pandemia realmente tem deixado muitas pessoas doentes, tem deixado muitas pessoas aí acamadas, muitas pessoas com problemas de saúde. E por mais que talvez você fale assim, irmão Silvio, isso aí não chegou na minha casa, você continue orando e buscando a face do Senhor para que não chegue na sua tenda, porque só quem tem ou quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Então, todo cuidado é pouco. A igreja tem lá o álcool gel, tem o medidor de temperatura lá, né? Tem o tapete com que boa, as coisas para você pisar. Então a igreja é um lugar seguro, mas a gente tem que ter os nossos cuidados. Não adianta o pastor, os pastores aí, né, colocar na igrejas tudo que o COI aí, né, tudo que eles determinam, se eu não fizer a minha parte.
Porque a gente tem visto aí praia cheia, tem visto bares cheios, tem visto, e as pessoas não estão, parece, se conscientizando de que realmente isso é muito perigoso. É uma doença invisível, né, que a gente não enxerga, mas que está aí e que tem atormentado muitas famílias. E a única coisa que cabe nós como igreja é orar a Deus e pedir que Deus entre com a sua bondade e com a sua misericórdia. Mas nós também precisamos fazer a nossa parte. É como o texto que eu li, o povo queria ser abençoado, mas eles não faziam a parte deles. Alguns faziam. Aqueles que fizeram a parte deles, eles entraram na terra prometida. Então, para que eu e você possamos entrar na terra prometida, eu e você, nós precisamos fazer a nossa parte. Então, as igrejas estão aí abertas por enquanto, mas que a gente precisa fazer a nossa parte, usar máscara, usar álcool gel, né, ser cuidadosos, né, não estar abraçando qualquer pessoa. Ah, irmão, você está sendo, como posso colocar aqui, desfazendo as pessoas. Não, a gente precisa preservar a nossa família e preservar a família dos outros. Então você precisa primeiramente pensar na sua família, mas também não deixar de pensar na família dos outros. Então que você tome todos os cuidados possíveis em nome de Jesus, para que essa enfermidade acabe logo e que nós possamos voltar à nossa rotina normal. Ainda que muitos estão dizendo aí que esse ano vai ser assim, eu quero crer que Deus está trabalhando e quero crer que Deus está agindo ao nosso favor. Porque uma igreja que dobra o joelho, uma igreja de joelho dobrado, ela é mais forte do que um exército inteiro em pé. Então que nós possamos nos cuidar. Primeiramente, pense em você, pense na sua esposa, pense nos seus filhos, pense nos seus pais, né? Pense no seu vizinho, porque você se cuidando. Ah, irmão, eu me cuido, mas o meu vizinho não cuida. Eu me cuido, mas fulano não. Se cuida. Primeiramente se cuida e orienta as pessoas. Se você estiver perto de alguém que estiver sem máscara, fala assim, por favor, coloque a máscara, é para o meu bem, é para o seu bem, né? A pessoa chegou na sua casa, álcool gel, não fica com vergonha. Ah, o que vão pensar? É melhor você estar livre dessa enfermidade do que você conviver com essa enfermidade. Amém? Lembrando então que segunda-feira o pastor Agireu às 20 horas estará aqui trazendo uma palavra de Deus, né, que você possa também compartilhar aí as mensagens do pastor Agireu, divulgar nos seus grupos de WhatsApp, enfim, e que você possa estar aí sendo abençoado com a palavra de Deus. Então anote aí na sua agenda, segunda-feira às 20 horas, pastor Agireu. A terça-feira, se Deus nos der a graça, estaremos aqui novamente, eu e minha esposa, creio que ela vai estar melhor, vai estar aqui comigo, ela vai estar trazendo uma palavra aí na terça-feira para edificar o nosso coração. Quarta-feira, pastor Carlos e a pastora Neuza às 20 horas também com a live. Na quinta-feira não temos, mas temos culto na igreja que você possa ir, né, ser abençoada com a palavra de Deus. Sexta-feira o presbítero Almiro e a irmã cooperadora Paula, ontem o presbítero fez sozinho, né? A Paula estava trabalhando, mas não deixou de ministrar a palavra de Deus, não deixou de nos abençoar com a palavra de Deus. E se Deus nos der a graça, no próximo sábado estaremos aqui novamente trazendo uma palavra de Deus. A irmã Valmira também que entrou aí, Deus abençoe, daqui a pouquinho eu dou uma curtida em quem entrou aí, em nome de Jesus. Deixa eu falar aqui daqui a pouquinho sobre essa mensagem para o meu canal no YouTube, que você possa entrar lá, se inscrever, e tem várias mensagens lá, vários vídeos falando da palavra de Deus em nome de Jesus. Que você possa entender nessa noite aquilo que nós ministramos aqui, que nós devemos superar as adversidades. Moisés, ele não soube superar as adversidades dele, porque chegou a um certo momento da sua caminhada, ele tanto irado com o povo murmurando, que Deus falou assim, toca na rocha e tira água para esse povo. Ele foi lá e fez de qualquer jeito, e Deus reprovou a sua atitude. Que Deus não venha reprovar a minha e a sua atitude, que Deus não venha reprovar a nossa conduta, nossas atitudes, nossos comportamentos, principalmente o nosso caráter, para que nós possamos entrar na terra prometida. E onde é essa terra prometida? A Nova Jerusalém, o novo céu, né? Em nome de Jesus. Deixa eu dar um abraço aí também no Marcos Dias. Deus abençoe a sua vida, Marcos. Deus abençoe você e toda a sua casa. Lembrando então, no próximo sábado, terça-feira, nós estaremos aqui de novo às 20 horas e sábado. A nossa live terça e sábado às 20 horas. Eu quero orar por você, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pelo momento que você passou conosco aí, que você possa compartilhar em nome de Jesus. Os recados eram esses. Eu quero orar pela vida da minha esposa, a irmã Valquíria. Eu quero orar pela vida dos meus cunhados Wagner e Marlene, e que você nessa noite possa apresentar a sua família diante de Deus, repreender essa enfermidade, repreender aquilo que você está passando. Amém?
Se você não tem ninguém na sua família ou não conhece ninguém com essa enfermidade, que você possa dar graças a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus e orar a Deus para que isso não chegue na sua tenda, amém? Curva a sua cabeça aí, vamos orar a Deus. Amado Deus, querido Pai, nessa noite eu quero apresentar a vida da minha esposa Valquíria diante da tua presença, do Wagner, da Marlene. Em nome de Jesus eu quero repreender, Pai, todo tipo de enfermidade que venha contra a vida dos teus filhos. Que o Senhor do céu possa estender a tua mão protetora, abençoar e repreender, Pai, toda dor, toda falta de ar, toda dor nas costas, enfim, tudo aquilo que não provê do seu nome, Pai. Pai, onde houver um acamado nessa noite, onde houver alguém, Pai, dentro das famílias, precisando da sua bondade, da sua misericórdia, que o Senhor possa agir com o teu Espírito Santo. Pai, eu sei que o Senhor é o médico dos médicos, eu sei que tem muitas pessoas nesse momento orando e clamando a Ti, e que o Senhor, Pai, possa ouvir dos céus, enviar os Teus anjos, e que eles possam estar nesse momento com as espadas desembainhadas, lutando e guerreando a favor da Tua igreja. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir por cada família que assistiu essa live ou que vai assistir, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, abençoar cada um. E aonde essa palavra entrar, Pai, que possa ser edificado no coração dos teus filhos. Pai, nos dê esse final de sábado abençoado, nos dê um domingo abençoado na tua presença e principalmente, Pai, nos dê uma semana abençoada, livrando de todo mal, livrando de toda enfermidade, livrando de toda a seta do inimigo, Pai. Pai, que o Senhor possa continuar estendendo a sua mão sobre a tua igreja, porque há uma igreja que está de joelho orando e buscando a tua presença. E que aquelas pessoas que estejam murmurando, que estejam, Pai, não agradando a Ti, que o Senhor possa usar da sua vontade e da sua misericórdia. E que nós viemos, a partir de agora, Pai, entender que nós precisamos superar as adversidades, mas acima de tudo, glorificar e exaltar o Teu santo nome. Onde tiver uma pessoa precisando de milagre, cura, libertação, restauração, o Senhor possa, se for a sua vontade, estender a Tua mão poderosa e abençoar vidas, famílias nessa noite, em nome de Jesus. Querido, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a minha família e que o sangue do Cordeiro que foi derramado naquela cruz esteja sobre a tua vida. Amém? Que Deus abençoe a cada um de você que esteve aí com nós, nos prestigiando. Guarde essa palavra no seu coração. Supere as suas adversidades, mas nunca deixa de dar graças a Deus. Amém? Até então, a terça-feira, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Fique na graça e na paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Até terça, em nome de Jesus.